Olá, começando mais uma live da Fitness Brasil, aguardando o Instagram chamando a nossa audiência aqui. Fê, Roberta já entrou, então, Rô, que bom. Vou fazer a introdução e já te chamo aí. Vamos chamando a nossa audiência enquanto isso. Bem-vindo, pessoal, tudo bom? Eu adoro os nossos clientes cativos. Daqui a pouco a gente já fica amigo, né, Valbert? Né? Gabriela, Mineto, Emanuel, todos esses, ó, já estamos BMQ Esportes. Bem-vindos a mais uma live de hoje. Bom dia para quem almoçou como eu. Boa tarde para quem meio-dia já é boa tarde. E hoje o bate-papo é muito legal, é com uma nutricionista. Hoje vamos além da abordagem da alimentação. Vamos falar da relação do alimento e da saúde mental. Olha que assunto interessante. Bom dia, Palma Corretor. Olha que legal, tem até corretor aqui então. Bom, vocês sabiam que depressão, ansiedade, transtornos mentais podem ter relação com a forma que nos alimentamos? Pois é, hoje vocês vão saber tudo sobre a relação do eixo intestino aqui e o nosso cérebro e como ele funciona, como ele pode funcionar harmonicamente. Esse é o tema da nossa live de hoje. E para falar sobre ele, vamos ter aqui Roberta Musi. Que Musi, além do nome, é uma musa da beleza, inteligente, super linda e ela, além de tudo, além de nutricionista, ela é pós-graduada em terapia do comportamento alimentar. Também membro do Eating Disorders Center da Austrália e nossa palestrante da próxima edição da Fitness Brasil, da IRSA Fitness Brasil. Então, vou chamá-la aqui para a gente falar sobre o tema da nossa live de hoje. E vocês podem mandar perguntas, tá bom? Olá, Olá! Rô! Tudo bom? Muito bem-vinda! Você viu que eu te apresentei como Obrigada. musa, porque olha que Não, gente, linda, eu quase tive que gente! sair correndo para passar uma make depois dessa apresentação. Eu falei, gente, não estou preparada para isso. Vou me Nem maquiar. precisa! Eu Tudo brinco que a gente bom? se arruma daqui pra cima, porque daqui pra baixo tá tudo certo, ninguém Não tá é, vendo. gente? Agora tudo online, né? Pelo menos a gente pode usar uma calça do pijama e continuar sendo chamada de musa, né? Maravilhoso. Maravilhosa! Bem-vinda à nossa live, bem-vinda a você a ser palestrante da IRSA, que é um prazer te Isso. ter, né? Prazer meu. Muito obrigada pelo seu tempo, tá aí com muitos atendimentos, pelo que eu tô sabendo, né? É, mas no horário do almoço a gente consegue dar uma fugidinha. Legal. E eu queria que você se apresentasse, então, para todo mundo que não te conhece, né? Poder saber quem Tá? que é a nossa musa de hoje, da nossa Vamos lá, vou live. tentar me apresentar tão bem quanto você me apresentou, né? Vou tentar fazer isso. Mas você falou muito bem, né? Eu sou graduada em nutrição e sempre tive interesse em entender a alimentação além do corpo, né? Além da estética. É muito comum, e eu sou proprietária de uma clínica há mais de 12 anos, uma clínica médica, né? Multiprofissional, na verdade, onde atendiam nutricionistas, profissionais da educação física, terapeutas, fisioterapeutas. E eu ficava bastante intrigada com o fato das pessoas só procurarem um ajuste alimentar quando o corpo não estava esteticamente agradável. E isso me Olha, chamava muita atenção. Porque eu falava, poxa vida, será que ninguém consegue levantar essa bandeira tão forte, dizendo que o alimento vai diretamente construir o cérebro e que o cérebro faz parte desse corpo, né? Que nada mais importante do que cuidar dele primeiro. Por que as pessoas esperam as consequências aparecerem no corpo, né? Ao invés de se alimentar para manter realmente uma saúde mental. E a cognição, a memória, uma série de outras coisas que envolvem, então, a alimentação. Então, fui fazer a pós-graduação em terapia do comportamento alimentar para buscar toda essa questão neuroendócrina e da fisiologia, né, da alimentação, do cérebro, o que constrói o nosso comportamento a partir de então. E depois fui me aprimorar na Austrália, numa imersão em transtornos alimentares.
Hoje, eu sou mestranda, né, em nutrição também e mestro na parte de infância e adolescência. Justamente por achar muito interessante e importante você construir desde cedo uma alimentação que construa um bom cérebro, uma boa microbiota, que a gente vai falar aqui também. E desde então eu pesquiso e me aprofundo nesses assuntos e estou cada vez mais encantada, né? Cada vez eu acho que eu sei menos, quanto mais eu estudo, eu falo sei menos ainda, então permaneço estudando muito e tenho a chance de estudar com pessoas que eu admiro demais, né? Pesquisadores renomados na área, eu estou tendo a chance de estudar junto a essas pessoas, o que tem me trazido muita alegria. Mas não vou parar de estudar nunca, porque as relações são inúmeras, né? Da alimentação e do nosso cérebro. E eu imagino, porque a gente conversou aqui com um médico que trabalha com genética e ele falou, olha, o corpo, ele até falou um número, sei lá, 300 milhões de genes, que eles só mapearam 700 mil. Ele já falou 700 mil, eu já achei muito. Quando ele falou que a gente tem mais de 300, que a gente tem mais de 300 milhões, eu falei, realmente, E né? se eu te falar que a gente Corpo... tem trilhões de bactérias no intestino? Ah, meu Deus do céu. Por isso que a gente fala tanto hoje de intestino, né? Porque o eixo intestino, na verdade, quando a gente fala em Explica células, pra nós gente, temos... então, esse Sim, vamos eixo lá. intestino. Vamos começar O com a que nossa é live já isso, né? explicando o que é isso. Isso, vamos lá. O que acontece é que, assim, começou a se verificar que, embora nós tenhamos bilhões de células, nós temos trilhões de bactérias que convivem conosco, né? E essas bactérias, quando a gente fala em bactéria, geralmente a gente se remete a uma coisa negativa, né? Uma bactéria, uma infecção. Mas são bactérias que convivem harmônica, ou deveriam conviver harmonicamente com o nosso corpo, né? Dentro do nosso organismo. Então, a microbiota intestinal, ela é composta por essas bactérias. E começou a verificar-se, então, que bifidobactérias positivas, bactérias gram-positivas, traziam benefícios substanciais ao corpo, pela produção de metabólitos importantes, que inclusive são utilizados pelo nosso cérebro. E que a presença de bactérias, então, gram-negativas, patogênicas, e o aumento dessas bactérias começava a causar diversas alterações, inclusive neurológicas. E a partir daí entendeu-se, então, que da mesma forma que o cérebro, e a gente já sabia disso, que o cérebro manda mensagem para o intestino, assim como manda para todo o restante do corpo, o intestino se comunicava também em resposta ao cérebro, alterando questões neurológicas e neuroendócrinas. E a partir daí passou a se estudar, então, essa questão como um novo eixo, o eixo intestino-cérebro, que é um eixo que se comunica, né, de cima para baixo, de baixo para cima. E para explicar mais, de uma forma mais prática, menos, né, técnica, quando nós viajamos, Fê, mulher tem essa questão, nós viajamos. Nós não vamos no banheiro, normalmente, né? Mudamos do nosso ambiente, chegamos na viagem, felizes, não podemos pôr o biquíni, porque não a mulher, ela relata muito comumente, olha, quando eu viajo eu não consigo ir ao banheiro, eu passo 3 dias sem conseguir, meu intestino para, ou quando eu estou estressada eu não consigo ir ao banheiro, ou se eu vou num banheiro que não é da minha casa, eu não vou ao banheiro. Da onde vem essa questão? Porque o seu intestino não sabe que o banheiro não é da sua casa, seu intestino não sabe que você viajou. Mas o seu cérebro sabe. E aí existe essa comunicação, né? Quando a gente verdade. quando a gente fala em síndrome do intestino irritado, por exemplo, é muito comum as pessoas restringirem bastante a alimentação, fazerem uma dieta que a gente chama uma dieta baixa em food maps, né, em fruto-oligosacarídeos, então, para tentar resolver essa questão, fazer o uso de probióticos. Isso tudo é uma estratégia viável, sim, mas se eu não tiro o fator estresse, eu não resolvo o problema. Então, o principal objeto do estudo da síndrome do intestino irritado e o principal alvo de tratamento é o estresse. E esse estresse não é causado no intestino, ele é causado aqui. Caramba. E dessa forma, fica muito fácil de entender que o cérebro realmente se comunica com o intestino. Só que, a partir daí, nós começamos a investigar, nós não, cientistas maravilhosos, eu sou só uma estudante desses cientistas, né? Mas o que faria, então, se eu alterasse a microbiota, se eu alterasse esse intestino, será que eu alteraria também sinais que chegam ao cérebro? Será que essa comunicação é bidirecional, né? E a gente começou a estudar, obviamente, utilizando modelos, intervenções em animais. Então, hoje a gente sabe que estudos que fizeram transplantes de microbiota de ratinhos
transplantaram, junto com a microbiota, algumas características específicas do ratinho. Então, fizeram um transplante de um ratinho que demonstrava já comportamentos ansiosos e agressivos num ratinho tímido, vamos dizer assim. E quem conta essa história é um professor da USP bastante renomado, o Dr. Dan, e ele fala muito bem sobre isso. Quando esse transplante aconteceu, o que os cientistas perceberam foi que o ratinho que recebeu essa microbiota, que era de alguém estressado e agressivo, passou a ter comportamentos iguais a deste ratinho. Mostrando que a atividade que acontecia e as bactérias que viviam ali naquela microbiota, né, esse microbioma, gerava informações e sinais diretos ao cérebro, capazes de alterar até mesmo o comportamento do animal. E daí essas informações extravasaram, então, para que a gente pudesse entender que no humano é muito provável que isso também aconteça. E os estudos começaram, então, a verificar qual era a característica dessa microbiota intestinal, por exemplo, de pacientes em depressão, de pacientes com ansiedade, de pacientes com autismo, porque isso também foi testado em ratinhos com comportamento autista, né? E verificaram que existia uma diferença significativa de microbiota. E além da questão da microbiota, né, a gente fala o que é essa microbiota, o que é esse intestino. Além do fato de lá existirem as bactérias que convivem conosco, que são parte do nosso sistema, né? Nós temos ali no intestino delgado toda a área absortiva de nutrientes. Então, muito comumente, as pessoas se lembram do intestino somente com uma única função, Fê. Né? Para que serve o seu intestino? O meu intestino serve para funcionar, se Deus quiser. É para isso que serve o meu intestino. Né? Exatamente. Mas a verdade é que o intestino delgado é responsável por absorver todos os nutrientes da nossa alimentação. É nessa área, né, na área inicial ali do nosso intestino, antes do grosso, que a gente absorve todos os nutrientes. E a partir do que a gente não for realmente utilizar, é formado então o bolo fecal. Imagine qual é a importância da integridade do seu intestino delgado. Porque o cérebro também se utiliza de todos esses nutrientes que passam por ali. Então, se eu tenho um intestino inflamado, se eu tenho um intestino com a presença de muitas bactérias gram-negativas, com ausência de bactérias importantes, por exemplo, bactérias que são responsáveis pela produção de serotonina, de triptofano, a produção de serotonina acontece ali no intestino também. E se existe essa comunicação, acontece no cérebro, acontece no intestino, se essa comunicação ela tem algum fator que possa prejudicá-la, qual é o prejuízo que eu tenho, então, desses neurotransmissores e, portanto, da minha atitude, do meu comportamento? Então, ainda bem, né, que estudiosos conseguiram verificar a importância desse órgão e a importância de examinarmos justamente quem são esses seres, né, que convivem ali neste órgão, capazes de nos encaminhar tantos sinais. Nossa, que interessante. Acho que as pessoas já devem estar pensando o que eu comi ontem, que deve estar... Pois é. E aí que eu penso, eu falo, nossa, as pessoas comem com o intuito de engordar ou emagrecer, ganhar massa ou perder gordura. Mas olha quanta coisa a gente tem que pensar quando a gente come, né? O que eu tô fazendo? Eu tô alimentando ali minhas bactérias, e aí muito se fala de probióticos, né? Que posso comentar o que são esses probióticos? Claro, deixa eu só responder aqui. As pessoas estão perguntando se essa live vai ficar gravada. E a gente tem o canal da Fitness Brasil, no YouTube, que é o Fitness Brasil Play. A gente sempre baixa e deixa as lives depois lá disponíveis, tá? Então é só entrar no site da Fitness Brasil Play. E perguntaram se você vai responder perguntas. Sim, e pra gente organizar as perguntas, ao lado de comentários tem um pontinho de interrogação. Vão jogando as perguntas ali, assim a gente não perde, né? Porque às vezes eu não quero interromper, tem lá um pensamento super... da nossa querida Roberta Musi, então eu não quero atrapalhar, então vão colocando ali e aí eu volto nas perguntas, ok? Então, vamos falar da probiótica, que é um ótimo assunto também. Pode falar. Então, é muito comum, né, as pessoas
alçarem mão aí do uso de probióticos quando existe algum desbalanço ou, por exemplo, no uso de antibióticos. É muito comum o antibiótico ser prescrito normalmente com um probiótico para que exista, né, uma maior possibilidade de equilíbrio. O antibiótico ele vai ali matar bactérias, né? O que eu tenho no meu Uhum. intestino? Bactérias. Então ele não vai selecionar qual bactéria ele vai matar. Então por isso o uso do probiótico. O que é o probiótico então? Né? Para quem é leigo na área, é justamente um pool dessas bactérias. Eu seleciono cepas de bactérias, dessas que convivem conosco, e coloco ali numa cápsula, no sachê, para que você faça uso dessas bactérias. Então eu jogo ali uma gotinha no meio de um oceano. Perceba que normalmente o pool de probióticos são 20 bilhões, né? Se eu falei que a gente tem trilhões no intestino, ele ajuda sim, mas não é o suficiente para uma microbiota então saudável. E aí, quando as pessoas me perguntam, então, o que é, como eu monto, né, uma microbiota saudável? Alimentação, sono e atividade física. São as três Os questões. pilares da saúde, que a gente sempre Exato. fala E o aqui. manejo adequado do estresse. Né? A alimentação, a ausência de fibras, por exemplo, na alimentação, traz um prejuízo significativo para a microbiota. Então, muita gente faz o uso do probiótico, mas não tira o que está causando o problema. Então, você tenta colocar uma bactéria, Uhum. por exemplo, né, uma bifidobactéria que pode te beneficiar, mas faz a ingestão de alimentos como junk foods que vão produzir ali, então, uma microbiota que não está de acordo com o probiótico que você ingeriu. Para que a gente possa fazer uma microbiota que não seja transitória, né, que só exista enquanto eu estou tomando o probiótico, eu preciso cuidar de uma alimentação. E essa alimentação precisa ser rica, então, em frutas, verduras e legumes. E folhosos. E aí que em consultório a gente vê o quanto é difícil a gente atingir uma alimentação rica realmente nesses alimentos. Quando eu pergunto para meus pacientes, você come salada? Ah, como. Quanto? Meio prato. Só que 2 grandes alfaces abertos dão meio prato de salada, não é mesmo? E é uma É quantidade verdade. minúscula de folhas. Quando eu falo, olha, você acha que você conseguiria comer 10 folhas de alface? Nossa, é muita salada. E é pouca. É Mas são pouca. esses, é pouca. Né? Então, você Hum. conseguiria comer 10 folhas de alface, um vegetal verde, como uma abobrinha cortada, né? Com a presença da casca, crua. Então, vegetais crus. A fruta Uhum. com casca, por que a gente fala tanto dessa importância? Porque essas bifidobactérias, essas bactérias gram-positivas, elas vão fermentar esse alimento. Eu não sou feita de vegetal, nós somos animais. Então, desses vegetais, desses folhosos, desses legumes, o que eu vou extrair são vitaminas e minerais. A caloria desses vegetais, geralmente provenientes do carboidrato, por exemplo, é baixíssima. São alimentos com pouca caloria, mas grande densidade nutricional. E além de tudo, esses alimentos no meu intestino, eles vão ser fermentados pelas minhas bactérias, ou seja, eles vão ser alimento para as minhas bactérias. Então, se eu tenho Uhum. a presença desses alimentos no meu intestino, eu tenho a colonização dessas bactérias que se alimentam desse alimento. Então, eu aumento a quantidade de bactérias benéficas ao meu organismo, que são produtoras de metabólitos importantes. A atividade física também mostrou ter o mesmo papel, e eu falo que a atividade física é muito importante. Na quarentena tem muita Legal. gente sofrendo sem conseguir Sim. fazer atividade física, e a atividade física para a imunidade é algo assim essencial. A atividade física de rotina, atividade física constante, que é diferente do exercício físico Uhum. orientado. Só o fato de você estar mais ativa fisicamente pode modular uma microbiota mais saudável. Até porque a atividade física ou níveis de exercício físico diários, né, podem mudar o seu sistema serotonérgico aqui. Você tem a produção de dopamina, você tem aumento, né, de adrenalina, de endorfina, você tem sensação de prazer, redução imediata de estresse e, portanto, como a comunicação é direta, eu me comunico com o meu intestino e eu tenho melhoria desse cenário. Tanto que não é à toa que quando uma pessoa está constipada por estar deitada na cama, o que é muito comum em hospitais, né? A pessoa Sim. permanecer deitada, sentada e o intestino parar. Nós temos a fisioterapia É hospitalar verdade. para que esse indivíduo caminhe no corredor. Quando eu fui mãe, né, 2 vezes. O que tem de grávida caminhando no corredor é um absurdo. Principalmente se fez uma cesárea, se tomou uma anestesia, né? A gente caminha.
Porque essa atividade física vai promover também movimentos peristálticos, vai fazer com que seu intestino volte a funcionar. Então, é muito importante, né? Esses pilares que a gente fala do estilo de vida, eles vão muito além de um corpo, eles vão realmente construir a sua imunidade. Porque a gente não consegue construir isso em uma semana, a gente não consegue construir isso tomando vitamina C, ou própolis, né? Que é o que todo mundo pensou em fazer quando veio. A imunidade, ela é muito mais complexa que isso, porque o nosso sistema imunológico depende simplesmente de todas as vitaminas. Ela é construída dia a dia, né? Exato. Por hábitos saudáveis, por né? hábitos Hábitos saudáveis. alimentares, a atividade física num nível adequado, um sono no nível adequado, porque quando eu durmo mal eu também tenho alteração hormonal. Alteração hormonal também fala com o meu hipotálamo, também fala com o meu intestino. Então, é encantador você estudar um órgão que você vê que tem tanto impacto em tantas outras muito coisas, impacto. né? E a gente, realmente, foi o que você falou no começo, a gente associa alimentação muito à parte estética, né? E esquece de toda a parte funcional da alimentação. Inclusive a saúde mental. Agora que você falou um monte de coisa que eu nunca tinha parado para pensar sobre esse ponto de vista, sobre essa ótica, né? Mas você está contando aqui sobre essa relação entre o intestino e o cérebro, né? E aí vem aquela velha pergunta popular. O que vem antes, o ovo ou a galinha? Ou seja, as pessoas, porque elas estão teoricamente com mais tempo agora, elas deveriam ter mais tempo para cozinhar, teoricamente, se planejar, fazer uma alimentação mais saudável. Só que às vezes ela tá assim, tá tão ansiosa, ou ela tá assim, sofrendo com essa situação da pandemia, que ela desconta na comida, né? E aí acaba comendo mais doce, comendo besteira, e é isso assim. Prejudicando a microbiota. Prejudicando tudo, e aí ela fica mal, né? Ou ela fica mal e depois ela vai comer besteira. Por isso que a gente tá brincando, né? Que eu tava falando com a Fernanda, que ajuda. A Fê, que trabalha lá na fitness, ela ajuda a montar os roteiros, e ela tava falando assim, mas a gente tava conversando, e ela falou, Lu, tem pessoas que ficam mal e descontam na comida, e tem pessoas que comem muito e ficam mal. Então, o que vem primeiro? Qual que é a relação disso, né? Então, Lu, a questão é a seguinte. Da mesma forma que a gente fala que esse eixo é bidirecional, essa emoção é bidirecional com relação à comida. Por quê? Não existe possibilidade de você se alimentar sem mexer no seu centro do prazer. Então, o centro da saciedade e fome, ele está intimamente ligado ao nosso centro do prazer e ao nosso sistema, que a gente chama em termos técnicos de sistema mesolímbico. E por que isso acontece? Porque obrigatoriamente eu tenho que sentir prazer para que eu aprenda que comer é algo essencial para a minha vida. Então, essa sensação é nata. Coma, sinta prazer e a partir desse prazer, queira fazer de novo. Porque assim você permanece na Terra, permanece vivo. Tem duas fontes de prazer nato, né? Procriar e se alimentar. Para que você possa perpetuar a espécie. Não é à toa que existe prazer atrelado às duas situações. Né? A nossa natureza é muito sábia. E aí, o que acontece é que na ansiedade, imagina que eu mexi no meu centro de ansiedade, eu tenho ali estruturas nessa minha ansiedade, né? Nesse meu centro de ansiedade, que falam diretamente com comportamentos que eu tenho diariamente. Então, por exemplo, níveis de estresse elevados que aconteceram na quarentena, com níveis de ansiedade elevadas, podem me levar a ativar alguns elementos desse meu sistema, como, por exemplo, a amígdala, que é uma estrutura do nosso sistema mesolímbico cerebral, responsável por um momento, vamos por assim, de luta, de guerra, de risco. Então, quando nós nos sentimos ameaçados, tá? Estou usando palavras, estou fazendo analogias. Essa amígdala liga. Então, imagine que entra um leão pela nossa porta enquanto a gente está fazendo a live. Nós duas largamos tudo, saímos correndo, independente de quem está aqui na live com a gente, pulamos pela primeira janelinha possível. E quando a gente estiver lá fora, a gente vai falar, cara, é um leão. Meu, entrou um leão. A gente não vai parar e falar, gente, olha, acabamos de ter aqui a presença de um ser da selva onívoro que pode nos degustar. Isso não vai acontecer. O nosso racional não vai ser acionado antes da nossa amígdala. A nossa amígdala vai gritar e nós vamos simplesmente agir. Só que eu não consigo falar amígdala. Só quando você receber o sinal de estresse, defina o que é comida e o que é... Você não vai fazer isso.
Então, quando você recebe esse sinal de estresse, a sua amígdala em franca atividade, estresse, ansiedade, em franca atividade, faz com que todas as suas escolhas ao longo do dia percam um pouco dessa racionalidade e que você haja muito mais por impulso. A questão é, agindo por impulso, você passa por uma linda mesa de brigadeiro, come, chega no fim e fala, gente, era brigadeiro, não era o papo que eu tinha previsto para o meu almoço, né? Da mesma forma. Porém, quando você faz uma alta ingestão, por exemplo, de açúcar e gordura saturada, essa glicose também tem um efeito no seu cérebro, também tem um efeito no seu intestino. E a partir do momento que você tem um pico hiperglicêmico e aumento da sua insulina, a sua fome imediatamente após esse alimento, 1 hora, 2 horas após esse alimento, também aumenta. E aí você passa a beliscar e fazer esses picos glicêmicos, e a hipoglicemia, a hiperglicemia, e você acaba causando, então, um desbalanço completo das suas escolhas alimentares ao longo do dia. Então, uma coisa puxa a outra. No entanto, né? Então, num momento de estresse crônico, porque eu tô falando aqui de estresse crônico, estou na quarentena, no primeiro dia, vou me reinventar, vou descansar, vou agradecer por não pegar trânsito. No 10º dia, esse estresse é um estresse crônico. Isso não vai passar, isso não vai acabar. Toda a insegurança financeira, econômica, de saúde, começa a se transformar em um martelinho, um estresse crônico. Na presença de estresse crônico, na presença de emoções que não passam e que nos angustiam, nós costumamos, é comum utilizarmos a alimentação como uma forma de autorregular essas emoções. Porque a alimentação é prazerosa. Então eu estou angustiada, eu preciso de um prazer e o prazer mais fácil. Eu estou em casa, o armário está ali, é um prazer de fácil acesso e que traz um prazer realmente imediato. Então, isso não é patológico, isso é fisiológico. Nós buscarmos a alimentação e sentirmos o prazer é fisiológico. O que passa a ser patológico é nós fazermos disso um ciclo, uma rotina. Em que você depende da alimentação para sentir prazer, sempre, tá? A outra questão é que hoje a ciência também já sabe, e também tudo começou em ratinhos e foi progredindo para exames longitudinais e de associação, a ciência também já sabe que uma alimentação, por exemplo, hipercalórica, rica em açúcares simples e gordura saturada numa gestante, é capaz de sinalizar um comportamento ansioso no filho. Olha só, gestantes, atenção. Nós já Informação sabemos que existem trabalhos que afirmam, por exemplo, que o ratinho, né, que foi ali gestado, então, e com uma alimentação materna com high fat, né, que a gente fala com grande quantidade de gordura saturada, muito presente em junk food, né, em fast food. Esse ratinho, do 7º para o 14º dia de vida, que já é considerada adolescência do ratinho, ele apresentava comportamentos ansiosos. Esses trabalhos nos fizeram olhar, então, para uma visão um pouco diferente. Será que eu estou ansioso, portanto, como? Ou por comer tão errado, eu desenvolvi uma ansiedade exacerbada, né? O transtorno de ansiedade generalizado, por exemplo, que é diferente de um comportamento ansioso, a gente está falando de um transtorno, ele tem ligações fortíssimas, sim, com a forma que esse indivíduo se alimentou desde a concepção, na primeira infância e na adolescência. Nossa, que interessante. Sabe que eu fico pensando, Rô? Ó, a intimidade já, Rô. Não, também tô. Primeiro, acho que eu comecei chamando de Fê, porque eu tava falando com a Fê no WhatsApp, entrei. Não tem problema. Mas não Lu, reparei. Toda Lu, toda intimidade eu tô. Estamos íntimas já. Deixa eu te perguntar, eu fico pensando muito, quando você fala da alimentação, agora me vem uma coisa na cabeça, a gente não deveria ter educação alimentar nas escolas base? Porque é o seguinte, você falou tanta coisa que a alimentação pode acarretar na nossa vida, na gestação da mãe, e tantas outras. Então a gente tem educação escolar, né? A gente aprende matemática, a gente aprende biologia, a gente não tem educação financeira como deveria ter, que é uma outra. Infelizmente. E aí, educação alimentar, a gente tem educação física, por exemplo, mas a gente não tem a educação alimentar. E você está falando coisas tão importantes, por exemplo, a gente pega muitas pessoas falando assim, comer bem, eu já ouvi várias frases assim, comer bem é caro, se alimentar bem é caro. Vamos nos mitos e verdades. Outras pessoas que falam assim, eu não tenho tempo.
tempo ou a pessoa não consegue se organizar. Então, o que ela faz? Ela pega na geladeira o que você falou, né? Vai lá na frente, pega o que tem na geladeira. Tô com fome, o que tiver. E agora, as pessoas estão tendo tempo, então agora o motivo é a ansiedade. As pessoas criam muitas desculpas, né? Tem um livro que é ótimo, que eu adoro. Ai, como é que ele chama? É Rodrigo Cordeiro. Eu sei o sobrenome dele que é Cordeiro. Ele fala sobre as pessoas quando elas são accountable. Então, o livro chama Accountability. Que uma pessoa accountable, que é uma palavra... Você conhece esse livro? Ele é muito bom. Que chama a responsabilidade para si, né? Pra Accountability é chamar a responsabilidade para si. Que é uma palavra que não existe muito bem no português, uma palavra que defina... Mas que ele fala, uma pessoa accountable, a pessoa que chama a responsabilidade para si. E ele falou, o contrário disso seria o desculpability, né? A pessoa que tem muita desculpa. As pessoas têm desculpas para se alimentar, né? E a gente não acha falta essa educação alimentar nas pessoas. Porque você falou uma coisa da saúde mental, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, de verdade. Eu super acho, Lu, assim, é uma coisa que quando eu decidi ir para nutrição, né, embora eu tivesse uma clínica de medicina do esporte, com muitos nutricionistas esportivos, né, eu sempre quis poder entrar para nutrição para levantar uma bandeira que eu achava pouco levantada, que é justamente essa. A nutrição vai muito além do corpo, né? E se a gente soubesse o quanto isso é importante na primeira infância, talvez as cantinas não fossem lotadas de refrigerantes açucarados e salgadinhos fritos. Se a gente soubesse o quanto isso é importante desde cedo, talvez a gente nem precisaria se reeducar durante uma gestação para tentar construir um indivíduo mais saudável. Se a gente pudesse ter essas informações na escola, talvez a gente pudesse fazer a diferença. Como hoje eu vejo acontecer, e eu acho isso super válido, porque, por exemplo, eu sou uma mulher de 40 anos, né? A minha filha, eu tenho uma filha de 16 e uma filha de 9. A minha filha de 16 já é completamente diferente do que eu fui, né? Em termos de sustentabilidade, em termos de conscientização. A minha Ela é mais filha, ela consciente. nunca lavou o cabelo, por exemplo, com o chuveiro ligado. Uma coisa que pra gente, na nossa geração, é normal, você ensaboar o cabelo com o chuveiro ligado. Pra ela é um grande absurdo. A minha filha de 16 anos. Pra minha filha de 9, ela fala, mãe, não pega nada de plástico, não compra plástico no mercado, não precisa comprar a garrafa de plástico, a gente usa do filtro. São coisas, por que você não compra uma garrafinha, mãe, e sai com a do filtro? Uma menina de 9 anos. Aonde ela aprendeu isso? Por mais que eu fale pra ela que... Mas por mais que eu fale como mãe para ela que isso é importante, o fato dela ter aula disso na escola fez toda a diferença. Toda a diferença. Com certeza. Então hoje, muito do que eu faço em termos de conscientização e sustentabilidade, né, e responsabilidade com o meio ambiente, eu aprendi com as minhas filhas, porque eu não tive isso na escola. Quem sabe se a gente conseguisse introduzir a alimentação na escola, não seria importante quando uma mãe fala, não, mas... refrigerante não matou ninguém, eu tomei a vida inteira, essa criança não pudesse falar, mas mãe, não é uma questão só de matar, é uma questão de viver com saúde mental. Ela vai te dar uma lição de moral ainda. Não, e outra, ela não vai sentir vontade daquilo, né? Minha filha não sente vontade de deixar o chuveiro aberto ou de comprar uma garrafinha de plástico, porque ela foi educada desde o princípio. Ela não criou um hábito ruim para ter que mudá-lo no meio do caminho. Ela criou um bom hábito, que para ela já tá tudo bem. Que linda! Né? Então, Rô, vamos ver se tem perguntas? Vamos. Vamos lá. Eu vou... Tá bom. Tem várias boas, hein? E agora? Qual que eu escolho primeiro? eu não tô vendo aqui porque eu nem tô de óculos. Vou colocar aqui, na telinha para você. Closer Fitness. Saiu um estudo falando que o Covid-19 ataca primeiro o estômago das crianças. Eu não... eu vou precisar ver esse estudo. Eu não sei se foi um estudo, se foi uma matéria... Mas eu estou preparando um material junto com a minha orientadora de mestrado, né, sobre o Covid e as crianças. Se esse estudo estiver lá, eu prometo entregar para a Fitness Brasil, para a Fitness Brasil publicar no Instagram. Pode deixar. Ai, que legal. E aí a gente fala disso, então fica Closer Fitness, prometemos isso. Agora, você falou do probiótico. Aí o Palma Corretor. Qual o tipo de probiótico é ideal para tomar? Perfeita essa pergunta. Qual é a sua microbiota? Perfeito. Palmas para esta pergunta excelente. Qual é a sua microbiota? Eu não sei. Você entende? Então, é muito importante essa pergunta. Por quê? Porque assim como a pergunta que sempre fazem para Nutri é: o que eu como para emagrecer?
Não tem resposta, né? Não existe um alimento que vai fazer você emagrecer, ou uma dieta do amigo, ou uma dieta que eu já prescrevi para alguém. Eu preciso saber qual é a sua rotina, como você dorme, quanto de atividade física você tem, qual é a velocidade do seu metabolismo, para que eu possa prescrever e ajustar algo que seja individualizado e para você. O probiótico deveria ser da mesma forma. E os estudos cada vez mais caminham para esse sentido. Então, quando a gente fala, por exemplo, de depressão maior, algumas cepas de probióticos, como a Bifidum longo, a Bifidum casei, já se mostraram muito mais eficazes do que outras cepas de probióticos, né? Outras cepas de bactérias. E aí a junção de algumas cepas levou a quadros melhores. Então, a gente ainda não tem estudos, muitos estudos, que pudessem nos dizer, olha, para esse caso junte essas cepas, para esse outro, essas daqui. Mas a gente já sabe algumas cepas que chamam mais atenção em estudos e que devem ser consideradas dentro de determinadas patologias, como a própria síndrome do intestino irritado. A gente tem cepas muito bem estudadas, tem publicado lá no meu Instagram uma matéria só sobre isso, que inclusive o pesquisador falou comigo, eu quase desmaiei, porque eu falei sobre a pesquisa dele, a filha dele veio falar comigo no Instagram. Mas a verdade é que não existe um probiótico único. Ah, vamos pegar esse pool aqui para todo mundo, vamos aplicar de forma igual. Porque a sua microbiota pode ser diferente, porque a sua alimentação pode ser diferente e porque os As sintomas pessoas que são você está individuais, tendo, né, gente? É. e os sintomas que você vem apresentando são diferentes do de outra pessoa. Então, na dúvida, busque um profissional. Procure um nutricionista, procure um gastro. O gastro também entende muito de microbiota, para que você tenha um atendimento que funcione para você. E não para que você use algo que funcionou para alguém ou que simplesmente é um probiótico, porque você pode causar aí um desbalanço ao invés de corrigir uma deficiência. Teve uma pergunta aqui no meio, que eu até busquei aqui, da Renata P.F. Ela responde assim: a microbiota interfere na doença de Alzheimer? Sim. Sim. Sim, nós temos já Parkinson, Alzheimer e demência sendo investigados junto à microbiota. Olha. Não é uma questão só da microbiota, tá? Mas é uma questão do aumento da permeabilidade da barreira de junção, né, do nosso intestino, fazendo com que níveis mais elevados de citocinas pró-inflamatórias passem a circular no seu corpo e, portanto, esse nível inflamatório possa levar a doenças neurodegenerativas. Todas as doenças neurodegenerativas que nós já conhecemos, né, o Alzheimer, o Parkinson, a demência, elas têm base também na alimentação, e em níveis, né, em uma microbiota saudável, em níveis inflamatórios. Então, saiu recentemente uma solicitação da Anvisa para que haja redução, por exemplo, de gordura trans nos alimentos. A gordura trans já foi vastamente estudada e as relações da gordura trans com doenças neurodegenerativas é muito bem estabelecida. A associação é muito forte. Eu tenho um perfil, Lu, se eu puder falar, chama Claro. Psiquiatria Nutricional. Esse perfil é um perfil que eu construí junto a uma psiquiatra, também pesquisadora, e lá a gente coloca alguns trabalhos e os resumos de alguns estudos falando sobre essas relações. Psiquiatria nutricional. Então vamos seguir, que eu também vou super seguir. Deixa eu colocar aqui mais perguntas para a gente tentar responder no tempo que a gente tem, mas vamos lá, chega aqui. De novo do Palma. Qual alimentação para melhorar a ansiedade? Também é bastante relativo, né? Mas eu ia dizer chocolate, mas... Não, então, o que a gente sabe é assim, níveis de ansiedade, eles podem subir. Se o indivíduo já está ansioso e você vai lá e se submete a uma dieta restritiva ou retira justamente o alimento que mais te traz conforto, ao invés de você resolver essa ansiedade, você pode aumentar essa ansiedade. Alguns estudos mostraram que quando você tira, por exemplo, o açúcar de pessoas que têm addiction, né, pelo açúcar, o vício de comer o açúcar todos os dias, o valor desse açúcar aumenta em 3 vezes. Olha! Então, o pensamento obsessivo sobre ele piora. Mas, o que a gente aconselha para indivíduos em quadros ansiosos é que a alimentação seja uma alimentação equilibrada. Então, que exista a presença de bioativos, né, responsáveis por diminuir estresse oxidativo. Então, onde eu encontro isso? Em frutas, em verduras, em legumes e folhosos. Iniciar a refeição, as principais refeições, sempre com uma porção grande de salada. Né? E não eliminar a proteína das refeições e lanchinhos. Reduzir a quantidade de açúcar simples ingerido. Não precisa retirar, mas reduzir. Então, por exemplo, com os meus pacientes, eu costumo fazer uma atividade com um chocolatinho
pequenininho, e eu mostro que ele consegue comer esse chocolatinho todos os dias na dieta sem que haja problema, mas que a forma que ele come, o tempo que ele leva para degustar faz toda a diferença no seu hipotálamo. Então, quando você derrete, por exemplo, o chocolate na boca e coloca o chocolate próximo ao seu receptor doce, que fica na ponta da língua, esse sinal, ele é intenso. O gosto do alimento a gente sente na boca e não no estômago. Mas, muitas vezes, a gente preenche o estômago tentando matar uma vontade, quando que a gente precisa preencher o paladar para matar essa vontade. Então, são diversas as estratégias que a gente utiliza na ansiedade, mas é muito importante eu falar aqui que quando existe um transtorno de ansiedade generalizado, a alimentação ela é coadjuvante desse tratamento, ela é necessária e importante, mas que é necessário sempre que esse tratamento seja acompanhado por uma psicóloga e por um psiquiatra, porque muitas vezes, quando existe crises ansiosas, você precisa de medicação, porque senão você nem consegue induzir uma alimentação equilibrada. Caramba, gente, quanta coisa, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Tem um monte de pergunta. Existe o Henrique Novo Humor. Ele colocou assim: Roberta, existe relação de doenças autoimunes com a microbiota? Total. Essa relação é direta. Totalmente. Quadros de disbiose, né, onde você tem essa desregulação da microbiota, são quadros que levam muitas vezes, por exemplo, num quadro inicial, a dermatites de contato. Né? Então, a pessoa tem um desbalanço de microbiota e ela começa a ver esses primeiros sinais na pele, por exemplo. A pessoa tem uma questão intestinal e começa a acionar alguns mecanismos de defesa que levam a doenças autoimunes. Então, é muito comum essa relação em diversos estudos, né, da microbiota e de desbioses com relação a doenças autoimunes. Caramba, gente, olha quanta coisa a gente está aprendendo hoje. Numa hora, eu acho que eu estou aprendendo tanto aqui. Caramba! Olha só, tem várias. Agora eu vou ver se eu pego algumas. Peraí. Tem uma aqui bem interessante que a gente não falou, da Vanessa Fidelis. Por exemplo, Roberta, a glutamina é interessante para aumento das, tight junctions das células intestinais. Eu nem sei o que é tight junctions. São as células de junção, as células que juntam, né? Vamos falar Você arrasou, Vanessa, mas eu vou falar de um termo bem mais fácil aqui para a galerinha, tá bom? Arrasou. Por favor. Para mim é galosa. Mas ela está falando justamente das células de junção, né? Dos enterócitos que formam essa barreira epitelial e fazem, portanto, com que eu não tenha extravasamento de bactérias patológicas, por exemplo, para o sangue, ou, né, a entrada de água ou dentro do intestino, né? A entrada de patógenos. Então, existe, sim, estudos consistentes que falam do uso da glutamina para melhoria de mucosas, né? Considerando o intestino, então, como uma mucosa, a glutamina já foi muito bem utilizada em estudos para verificar essa associação, né? Então, o uso da glutamina para melhoria de quadros desbióticos. Porém, existem estudos também que falam que depende. Então, que alguns pacientes mostraram maior atividade intestinal com o uso da glutamina, intensificando quadros de desbiose. Então, Vanessa, o que a gente percebe é que é muito individual o tratamento, né? Mas a glutamina, né, de forma geral, para quem está nos ouvindo aqui, ela tem uma função especial, sim, em recuperação de mucosa. É muito comum, por exemplo, o uso da glutamina em pacientes em tratamento oncológico, né? Para reduzir, por exemplo, mucosites, causadas, então, pelo processo de quimioterapia e tal. Então, levando isso em consideração, fazendo essa associação, né, quando nós temos um problema de células de junção, um problema de mucosa, a glutamina pode vir a beneficiar o indivíduo. Lembrando que não se pode simplesmente prescrever para todos, né? Precisa avaliar cada caso. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá. Teve essa pergunta também deixa eu ver só se é lá. É IA e é H. pylori. H. pylori é o Leifer. H. pylori refluxo por causar irritação no intestino. Pode causar, acho que né? Irritação no intestino. Deve ser, pode causar como irritação desinflamar? No intestino.
E como desinflamar? O H. pylori, na verdade, depende de um tratamento, né? Muitas vezes o tratamento do H. pylori é com antibiótico, tá? Quando existe já a presença do H. pylori e ele é sintomático, você tem sintomas como refluxo, como a ardência, você precisa de um tratamento medicamentoso. Quem cuida disso é um gastro e, portanto, você muito provavelmente vai entrar com o uso de antibióticos para controlar a situação. A questão é que esses antibióticos também vão mexer na sua microbiota, né? Como eu falei, quando ele mata a bactéria, ele não mata vou escolher só as ruins. Ele realmente faz de uma forma indiscriminada. Então, existe a necessidade, sim, de se cuidar do intestino em casos em que existe H. pylori diagnosticado. A diminuição da inflamação vai Perfeito. depender do nível, tá? Então, pode ser medicamentosa, através do uso de antibióticos, e com toda certeza a melhoria da alimentação. Então você vê que a falta de equilíbrio alimentar pode causar, gente, um monte de... Mas sempre é individual, né? Não adianta. Sempre a gente tem que... O tratamento é sempre... Cada um reage de um jeito, Sim, né? sim. Somos indivíduos. Assim como a Deixa eu ver, microbiota de peraí. Qual cada a sua um é de opinião? um jeito. Ah, A gente fala que é igual a uma digital, sabe? Você tem a sua, eu tenho a minha. A microbiota é a mesma coisa. Você tem a sua e eu tenho a minha. É quase que uma tá. marca registrada. É uma Qual digital. é uma digital. Qual a sua opinião sobre jejum intermitente para adolescentes? Ai, meu Deus! É polêmico o jejum Eu vou intermitente? falar uma coisa. Eu não desonro nenhum estudo científico que já comprovou benefícios do jejum intermitente. O que a gente tem que observar é que qual foi a amostra utilizada, ou seja, qual a população em que isso foi colocado, e em estudos controlados, normalmente esses indivíduos estão sob controle. Né? A gente selecionou indivíduos que, conseguem aderir, que têm uma orientação, seja ela psicológica ou nutricional, e vão fazer isso por um tempo reduzido para a viabilidade daquele estudo. Ok? Vamos colocar o jejum intermitente num adolescente. Um adolescente está passando, no momento da adolescência, por intensas mudanças hormonais. Ele está passando por um intenso crescimento de células, de tecido, de órgãos, porque ele vai dar o estirão. Né? Você tem aí 4 estágios de Turner na adolescência. Num determinado estágio, dependendo se for homem ou mulher, você tem o estirão, o crescimento extremamente acelerado. Eu dependo de uma quantidade energética absurda para fazer isso acontecer. Eu não indico restrição calórica para nenhum adolescente. Eu faço adequação calórica no adolescente. Porque quando você restringe caloria, por exemplo, seja por qualquer tipo de estratégia alimentar, tá? Incluindo o jejum intermitente, você muito provavelmente pode impactar não só o corpo daquele indivíduo, o percentual de gordura, mas o crescimento. Reduzindo a capacidade de crescimento do adolescente. Então, para o adolescente, o que eu indico é atividade física regular, assim como preconiza a OMS, que infelizmente não é utilizada nas escolas. No mínimo de 5 vezes por semana, né? No mínimo 60 minutos por dia. Então, o que eu incentivo o adolescente é que ele aumente o nível de atividade física, até porque se ele acostumar neste período em que ele tem neuroplasticidade, está terminando de formar o hipotálamo dele, todo o sistema neurológico, inclusive a inteligência emocional. Se nesse momento ele tiver a presença da atividade física, ele provavelmente vai ser um desses adolescentes que quando adulto vai falar, eu não fico sem atividade física, faz bem para minha mente. Tem muita gente que fala isso. Se eu não faço atividade física, eu fico irritado. Eu preciso de atividade física. Então, jejum intermitente na adolescência eu não aconselho. Não aconselho. Até a Rainu traz assim, tô atendendo adolescentes, alguns alegam utilizar o jejum para melhorar melhora na função intestinal e emagrecimento. Acho que é isso. Então. A verdade é que, assim, os estudos que nós temos com relação a ciclo circadiano, eles falam muito bem sobre janela alimentar. Vamos pensar na nossa janela alimentar. A gente acordava na selva às 5 horas da manhã, saía correndo antes do leão, pegava o que a gente tinha para pegar de comida, de água, enfim, a gente se alimentava, né, basicamente de vegetais, quando tinha uma carne que era dividida com todo mundo, e nós, às 5 horas da tarde, escureceu, a gente está escondido na caverna, ninguém está comendo, né? A gente vai dormir.
Então a gente Uhum. passava ali das 5 horas até das 5 horas da tarde, estou inventando um cenário só para explicar mediante analogias, tá? 5 horas da Tá. tarde eu parei de comer, 9 horas da manhã eu consegui meu primeiro alimento. Eu fiz um jejum diariamente. O tempo em que eu passei sem comer é Uhum. maior do que o tempo que eu passei comendo. Então, a verdade é que os estudos relacionados ao ciclo circadiano e janela alimentar provam que uma janela alimentar menor é mais saudável, né? E traz benefícios para a microbiota, traz benefícios cognitivos, traz benefícios para o emagrecimento. Mas não necessariamente, aí o que precisa Tá, aquela história de verificar, comer em 3 horas é mas boa. então, o grande problema do jejum intermitente na adolescência é que porque você tem hormonalmente um desajuste muito grande ainda, né, que está sendo modulado, está sendo ajustado, o fato de você se submeter a um jejum sentindo fome, né, durante o dia, eu tô com fome, mas daqui a pouco eu posso comer, daqui a pouco já vai acabar o horário do meu jejum, faz com que você possa ter um gatilho para compulsão alimentar, por exemplo. Porque os transtornos alimentares têm maior prevalência Uhum. justamente nessa fase, na adolescência. Então é muito delicado mexer com isso na adolescência. Boa, acho que respondeu bem. Rô, eu não sei porque a tua imagem, para mim, ela tá congelada. Eu te escuto perfeitamente bem. A imagem não. Ué, Alguma pessoa escreveu que também não tá conseguindo te ver. Mas tô te escutando, tá? Não tô te vendo, tá? A tua imagem tá congelada. Mas eu será tô que é? escutando, tá todo mundo bem aí, tá todo mundo escutando. Congelou É, fazendo careta ou Roberta, sua congelou com uma imagem está cara boa? indisponível. Não, para mim tá borrado até. Eu não consigo Peraí, nem peraí. saber se a cara é boa. Ah, para todo mundo, ó. Parece que sim. Que não. Ah, melhorou. Pronto, Voltou. saí da internet, gente. Acho que tá todo mundo aqui no prédio usando. O áudio, realmente, o áudio estava ótimo. Ai, ai, legal. Rô, acho que a gente tem aí uns 7 minutinhos para acabar. Tem duas perguntas que eu acho que você pode responder em uma e depois Tá, a gente faz o fechamento, tá, gente? tá Então bom. vai ser, infelizmente, a nossa última pergunta, mas eu vou te mostrar as duas, tá? Porque eu acho que elas têm uma ligação, eu acho. Tá bom. Vamos lá. O Carlos Vida Oliveira. Porque a gente gosta mais de comer o que, na verdade, não nos traz benefícios alimentares. Pessoal, adorei o Guarda pessoal essa. dessa live, gente. Só pergunta Eu boa. também. E Simplesmente. aí, Ah, põe a outra, a põe a outra. Hum. Samantha Maceran, ela fala como controlar o prazer pelo alimento, alternativa. Acho que tem uma coligação que eles falaram, né? Porque Sim. geralmente a gente gosta de comer o que não traz benefício e como controlar o prazer pelo alimento, as alternativas para isso. E nesse momento, quando eu faço uso desse alimento, eu tenho todas as minhas gemas gustativas recebendo essa informação e encaminhando essa informação, então, para o meu sistema hedônico. Esse sistema hedônico que é especialista em sentir o prazer. Muitas vezes, esse sistema hedônico, ele se sobressai com relação ao nosso sistema fisiológico. Então, não é simplesmente a fome, é a vontade de comer. Quando você está com fome, qualquer coisa serve, porque você está verde de fome. Agora, quando você não está, a vontade de comer, ela vem falar com você, principalmente se você já acostumou esse sistema a receber essas informações. Né? Então, se você faz uso constante de alimentos hiperpalatáveis, com muitos ingredientes de adição, açúcar, sal, tempero, você acaba se viciando, né? Eu não gosto dessa palavra, mas você acaba atrelando o seu prazer a esta sensação, a sensação do hiperprazer. E por isso vira um hábito, e o hábito, sendo levado por muito tempo, vira um comportamento. Como controlar? Justamente é o Como mais difícil, né? controlar? É o mais Dizem que é mais difícil. difícil você quebrar um átomo do que mudar um hábito, quando ele Olha, já é está verdade. formado. Então, o maior controle tem as pessoas que começaram direito, né? Que começaram direito. E que não introduziram algo, e quando a gente não conhece algo, a gente não sente falta, né? Se você nunca tomou, por exemplo, um refrigerante, você não sente falta de algo que você nem conhece. E por aí vai. Uhum. Então é muito mais fácil quando você já construiu uma alimentação sem essas questões. E para aumentar o controle, muitas vezes a gente usa diversas estratégias. Então, um sono constante para evitar que a sua amígdala já passe ligada no dia seguinte com vontade de alimentos hiperpalatáveis para saciar inclusive o cansaço, né, e trazer uma sensação de prazer intensa.
Atividade física que regula o sistema dopaminérgico, serotonérgico, para que você não tenha que buscar prazer somente na comida, porque não tem nada errado em sentir prazer na comida. O problema é quando você só busca prazer ali, né? Além disso, fazer refeições mais equilibradas e evitar sempre acessar alimentos hiperpalatáveis. Então, quando você for comer, por exemplo, um alimento, evitar a adição de sal, adição de açúcar. Tentar reacostumar o seu paladar e o seu hipotálamo com os sabores naturais daquele alimento. Perfeito. Porque nós conseguimos, né? Passamos a infância inteira sem sal, sem açúcar, né? Até os 2 anos, a introdução inteira alimentar é feita dessa forma. Então... É verdade. Rô, a gente podia... Eu tô gostando agora, ultimamente eu faço um fechamento geral de um resumão de tudo que a gente falou para a gente terminar, né? O tema da nossa live foi o eixo intestino-cérebro e o impacto na saúde mental. Então, vamos usar os nossos 3 minutos finais para fazer um resumão aí, deixar sua mensagem para todo mundo que está nos escutando. Já vi que tem nutricionista, tem pessoas que são interessadas no assunto de nutrição, tem personagens, então a gente tem um público, o teu com o meu, aqui deu uma bela misturada boa. Então, vamos lá. Bom, vamos resumir então tudo que a gente precisava levar dessa live. A primeira coisa, né? Primeira coisa, a mais importante delas, o alimento ele não serve só para moldar a estética do seu corpo. Ele é essencial para construir o seu cérebro, a sua cognição e a sua inteligência emocional. Segunda coisa, tudo que você tem no seu intestino, tudo que entra e compõe o seu intestino, conversa diretamente com o seu cérebro. E, portanto, se o seu intestino é a área de absorção do seu alimento, escolha muito bem os alimentos que você se utiliza. Terceiro, a atividade física, o sono, o manejo do estresse fazem parte de tudo isso e também desse controle do eixo intestino-cérebro. Da mesma forma que o intestino vai falar com o seu cérebro vai reclamar com o seu intestino toda vez que você se colocar em situações de estresse elevado. Então, você tem desbalanço acontecendo da mesma forma. Quarto, não existe uma fórmula mágica. Cada indivíduo é único. A sua microbiota é como uma impressão digital. Só você tem. E, portanto, se você tiver dificuldade para cuidar da sua saúde, busque profissionais que estudaram para isso. Busque um profissional de educação física, uma nutricionista, um médico, para que você tenha todo esse sistema aí sendo olhado com o cuidado devido. Falta de tempo para comer não pode ser uma desculpa, porque é o combustível de tudo, inclusive do seu trabalho, porque é ele que vai sustentar seu cérebro e vai fazer você funcionar. Né? O alimento é feito para fazer você funcionar. Então, dedique um pouquinho de mais tempo aí para essa questão na sua vida. Ai, que linda. Minha barriga até roncou. Depois eu também. Eu tô bom. 1h já tô roncando. Rô, quero te agradecer demais. O resumo foi ótimo, né? Quem perdeu a live inteira e pegou o final já deu para sacar que o conteúdo era bom. Então volta aí, tem 24 horas, mas vai ter no nosso canal do YouTube, Fitness Brasil Play. Quero te agradecer demais. As pessoas estão te elogiando horrores aqui, te mandando um beijo de Portugal. Quem é estudante falando que queria que você fosse professora. Olha eu que legal. Tem pós-graduação minha aí no mercado. É verdade. Qual que é a tua pós-graduação que você dá mesmo? Em comportamento alimentar. E aonde que é? Em São Paulo? É em São Paulo e tem agora em EAD, né? Por conta da pandemia, a gente abriu a segunda turma em EAD para todo mundo poder continuar estudando. E sigam o perfil também. Qual que era? Psiquiatria nutricional. Psiquiatria nutricional, que também deve ter vários conteúdos bem interessantes. Sim. E eu quero te agradecer muito, muito, muito. Foi muito gostosa a nossa conversa. Que você volte outras vezes. Vem sim, com prazer. Obrigada, Rô. Um beijo aí para você. Outro. Beijo, pessoal. Agradeço. Fui. Vamos comer. Vamos comer. Pessoal, e amanhã, quem é dono de academia, a gente vai entrevistar o Pablo Costa, que vai falar um pouquinho sobre a experiência de quem já abriu academia. Ele é da Performance Academia lá em Caxias do Sul e vai contar pra gente como está sendo essa experiência de abrir a academia dele, ok? Obrigada pela presença de todo mundo. Tempo curto mesmo, gente. Ela é uma fofa, ela é musa mesmo, né? Eu falei no começo da live. Linda, maravilhosa. Obrigada a todos os nutricionistas que estiveram aqui com a gente. Ela estará na IRSA Fitness Brasil na próxima edição, tá bom? Beijo, fui almoçar porque me deu fome esse bate-papo.